Boa noite, amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta live, a live de estudo bíblico dos jovens da Igreja Batista no bairro Novo Mundo, dos nossos jovens e adolescentes. Deus abençoe grandemente a sua vida, toda a sua família. Convide aí aqueles que estão na sua casa para agora juntos cultuarmos ao Senhor. Envia também essa live, esse culto para os seus contatos no WhatsApp, compartilha no Facebook, chama todo mundo para juntos nós cultuarmos ao Senhor neste momento. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e que você fique conosco aqui até o final. Nós vamos louvar ao Senhor, vamos orar e vamos estudar a palavra dele. Essa palavra que é viva e eficaz, a palavra do próprio Deus revelada para nós. Nós queremos te convidar neste momento para nós orarmos, colocarmos a nossa vida diante do Senhor e depois nós vamos estar louvando ao Senhor. Quero convidar nossa irmã Samela, que está conosco aqui hoje, essa adolescente querida e amada de nossa igreja. Ela vai estar orando. Esteja agora também você orando conosco, colocando a sua vida, a sua família diante do Senhor. Oremos. Ó Deus querido, Pai que está nos céus, ó Pai, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, estar abençoando este culto, ó Pai, que ele possa estar chegando em milhares e milhares de pessoas, ó Pai, tocando no coração de muita gente, ó Deus. Peço que o Senhor também, ó Pai, possa estar abençoando os enfermos, ó Pai, todos que estão aqui nesse momento, aqueles também que irão nos assistir, que já estão nos assistindo, ó Deus. É tudo que eu te peço, ó Pai, que o Senhor também, ó Deus, possa estar abençoando, ó Pai, esse culto, ó Deus, que nada de ruim venha acontecer, ó Pai. É tudo que eu te peço e agradeço, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Formoso és,
Amém. Glória a Deus. Quero te convidar, você que está aí com a gente participando deste culto, para que você deixe o seu comentário. Você diga de onde você está participando conosco desse culto. Deixe o seu pedido de oração também, para que possamos orar pela sua vida, pela vida da sua família. Eu quero te convidar agora para nós abrirmos as nossas Bíblias lá em Provérbios, o capítulo 8. Nós vamos continuar o estudo desse capítulo, nesses estudos, nessa série de estudos que estamos fazendo no livro de Provérbios, que nós batizamos essa série de estudos de sabedoria para a vida, porque é exatamente isso que o livro de Provérbios nos fala. Esse livro ele fala a respeito de sabedoria, de como viver uma vida sábia, viver de forma sábia nesse mundo. E nós já vimos que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, ou seja, aqueles que temem ao Senhor é que têm em si a sua sabedoria, a sabedoria de Deus. Devemos então viver conforme essa sabedoria, conforme a instrução da palavra do Senhor, buscando sempre fazer a vontade dele. Vamos estudar mais um trecho desse capítulo, capítulo 8, que está falando a respeito da excelência da sabedoria. Como a sabedoria é excelente, é maravilhosa, é algo tão maravilhoso de Deus para nós, a sabedoria. A palavra de Deus, em Provérbios 8, do versículos 12 até o versículo 21, nos diz assim. Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai de amor, nós louvamos o teu santo e precioso nome, Pai. O Senhor é Deus poderoso, Deus glorioso, Deus bondoso, misericordioso, Deus que é aquele detentor de toda a sabedoria. Nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, Pai, revelada a nós. Agradecemos por agora podermos estudá-la, Pai. Pedimos que o Seu Santo Espírito aplique, nos ensine e nos ajude a viver essa sabedoria, Pai. Muito obrigado. Use o Teu servo pela Tua misericórdia e para a glória do Seu santo e precioso nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós vimos na semana passada, lá no início do capítulo 8, só cumprimentar alguns irmãos aqui. Irmã Lucineide Alves, boa noite, Deus abençoe. Um prazer ter a irmã aqui conosco. Um grande abraço para a irmã, toda a família, a Igreja Batista Valão dos Pires. Irmão Manuel Henrique, Deus abençoe, meu sogro. Irmã Eleilza, Deus abençoe, irmã Eleilza. Graça e paz. Jeremias, Deus abençoe, querido. Tio Ronaldo Oliveira, Deus abençoe. Um prazer ter vocês aqui participando, cultuando ao Senhor conosco. Mas como eu ia dizendo, nós vimos na semana passada o início do capítulo 8. Nós vimos que a sabedoria, como nós sabemos, a sabedoria ela é e aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele em que está toda a sabedoria, a plenitude da sabedoria de Deus. Então, quando a gente fala aqui, quando a gente vê Provérbios falando da sabedoria, é uma prefiguração de Jesus Cristo, aquele que seria a encarnação da própria sabedoria, do amor, dos atributos de Deus. Então, Cristo, ele se revela a nós. A sabedoria, ela foi revelada a nós. Ele vem ao nosso encontro para nos salvar. Ele nos fala hoje através da sua palavra. E então, rejeitar essa palavra é rejeitar a Jesus. Nós vimos na semana passada que a sabedoria, ela sobe nos montes, ela vai no portão da cidade, ela anuncia a si para que as pessoas a aceitem.
Assim como Jesus Cristo, hoje ele é anunciado através daqueles que pregam a sua palavra. Falamos a respeito dos missionários que estão em todo mundo pregando a palavra. E rejeitar então essa palavra, rejeitar essa sabedoria vinda dos altos céus, é rejeitar o próprio Deus, é rejeitar a Jesus Cristo. Porque a sabedoria de Deus, ela é uma pessoa. Dar ouvidos a essa sabedoria é dar ouvidos a Jesus Cristo, é dar ouvidos ao próprio Deus. E aqui nesse trecho que nós lemos hoje, esses versículos tão ricos, versículo 12 até o versículo 21, nós vemos a excelência da sabedoria. Esse trecho nos fala sobre isso, falando a respeito de algumas características da sabedoria. Se você observar aí na sua Bíblia, os versículos 12 e 13 falam a respeito da morada da sabedoria, que é uma morada excelente. Os versículos 14 a 16 falam a respeito do reinado, como a sabedoria ela reina, ela governa com esse reinado excelente. Os versículos 17 a 19 vamos falar a respeito do fruto da sabedoria, e que fruto excelente, precioso. E os versículos 20 a 21 nos mostram como o caminho da sabedoria é um caminho excelente, ou único caminho, porque é o caminho de Jesus Cristo. Mas os versículos 13 e 14, então, para nós iniciarmos, nos fala, ou melhor, 12 e 13, nos fala sobre a morada da sabedoria. E a sabedoria vai dizer aqui que ela mora com a prudência. Observe o que diz os versículos 12 e 13. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho, ou seja, tenho conhecimento e conselhos. O temor do Senhor, ou seja, aqueles que verdadeiramente temem ao Senhor, o que eles fazem? Consiste em odiar, ou talvez na sua Bíblia esteja aborrecer o mal, ou seja, não compactuar com o mal. Odeio. Aí dá alguns exemplos desse mal. Odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Então a sabedoria, ela diz aqui, mora com a prudência, onde existem bons conselhos, onde existe conhecimento. Quando nós temos, queridos, a verdadeira sabedoria de Deus, ou seja, quando Jesus Cristo é aquele que governa a minha e a sua vida, a nossa vida, e não somos governados pelas nossas próprias vontades, porque ser governado por Cristo é isso, é abrir mão de sermos nós os governadores, aqueles que reinam, que controlam a nossa própria vida, mas passar a viver a vida de Cristo em nós, passar a viver a vontade dele, não mais a nossa vontade, passar a filtrar tudo aquilo que fazemos, vemos, ouvimos, onde vamos, para saber se agradamos ou não ao Senhor. E façamos a viver então, quando verdadeiramente amamos a Jesus Cristo, amamos a sabedoria, tememos a Deus, aborrecemos o mal e buscamos fazer a vontade desse Deus que é maravilhoso, que revela para nós a sabedoria dele, a sabedoria do Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Então, quando é Jesus Cristo quem governa a nossa vida e não as nossas próprias vontades pecaminosas, as nossas próprias vontades que são cheias de falha, mas quando é o Senhor Jesus, que é o Senhor realmente da nossa vida, e nós vivemos então o direcionamento dele, nós vivemos de forma prudente. A sabedoria, vai dizer, que mora com a prudência. Alguém que é imprudente, que vive de forma imprudente, ou seja, irresponsável, é alguém que não está vivendo de forma sábia. É alguém que não está vivendo com sabedoria, porque a sabedoria habita com a prudência, ou seja, aquele que é sábio vive de forma prudente também. Nós vivemos de forma prudente, porque Jesus tira do nosso coração os falsos deuses. Para o nosso coração ser preenchido por Jesus Cristo, ser preenchido por essa sabedoria, é necessário que todos os outros falsos deuses sejam tirados do nosso coração. E que falsos deuses são esses? Talvez você esteja pensando em algum estátua, em algum ídolo que alguns povos adorem, mas existem falsos deuses. Talvez estejam reinando no meu e no seu coração. Talvez esteja reinando no seu coração e às vezes você nem percebe que isso é um falso Deus. Talvez a nossa própria vontade é um ídolo no nosso coração. As nossas vontades pecaminosas, a vontade de viver todos os prazeres carnais de forma desenfreada, talvez esteja sendo um ídolo no nosso coração. A nossa própria sabedoria, um coração soberbo, um coração que vive de forma imprudente, talvez correr atrás de riquezas tenha sido o seu ídolo, o seu falso Deus. Talvez você tenha dedicado a sua vida a isso, quando na verdade você deveria dedicar a sua vida a viver de forma sábia, a viver e ser preenchido por Jesus Cristo.
A Jesus Cristo, que é aquilo que há de melhor para nós, o único capaz de nos dar a verdadeira satisfação. Então, nós vemos que a nossa própria sabedoria não produz verdadeiramente a verdadeira prudência, a verdadeira sabedoria, a verdadeira responsabilidade. Mas viver de forma prudente, viver de forma sábia, é viver a vontade de Jesus Cristo, não mais a nossa própria vontade. É interessante ver que a sabedoria está ligada ao temor ao Senhor. Nós já vimos isso aqui e muitas vezes Provérbios vai nos dizer isso. A sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Só há sabedoria verdadeira naquele que teme a Deus. Muitas pessoas são intelectuais, muitas pessoas têm muito conhecimento e isso é muito bom. Mas se não temer ao Senhor, tudo isso se tornará vão. Tudo isso acabará em nada, porque não importa o quanto de conhecimento que nós tenhamos, somente a palavra de Deus, somente o temor ao Senhor é o que nos religa com Ele, é o que nos faz e nos dá vida e vida verdadeira. A sabedoria está ligada ao temor ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tivemos um probleminha na internet que nós conseguimos voltar. Então aqui a palavra de Deus nos mostra que a sabedoria está diretamente ligada ao temor ao Senhor. Se você observar, a palavra vai nos dizer que o temor ao Senhor, aquele que teme ao Senhor, ele aborrece o mal. Aquele que verdadeiramente teme ao Senhor, ele odeia o mal, ou seja, ele não consegue viver a prática do mal. O versículo 13 vai dizer: o temor ao Senhor consiste em odiar o mal, em aborrecer o mal. E então ele vai falar de algumas coisas, de alguns exemplos desse mal. Uma das marcas daquele que verdadeiramente teme ao Senhor é que ele não se conforma com esse mundo. Romanos 12, 2 já nos diz isso. Não vos conformeis com esse mundo. Uma das marcas do temor ao Senhor é a atitude de não suportar, de não se conformar com o mal, de não se conformar em viver uma vida no pecado, em viver pecando, não se conformar com este mundo, não se conformar com o sistema pecaminoso que governa esse mundo. A sabedoria, ela não tem prazer no erro. Aquele que verdadeiramente ama Jesus Cristo e tem Jesus Cristo no seu coração, ele pode sim, por vezes até errar, mas não tem prazer no erro. Não faz vistas grossas para o erro, mas quando erra, se arrepende verdadeiramente diante de Deus e é perdoado por Deus. A sabedoria, a palavra de Deus vai dizer aqui, ela aborrece, ela odeia a soberba, ela odeia a arrogância, ela rejeita o caminho mau e não tolera a boca perversa, a boca que fala maldades. Observe, querida, que alguém que teme ao Senhor, que tem em si a sabedoria, que tem no seu coração Jesus Cristo, é alguém que não suporta o pecado e não vive pecando. Porque quando a gente fala de não suporta o pecado, talvez você não suporta o pecado do outro, né? A gente tem muita dificuldade com o pecado do outro. Mas aquele que ama a Deus, aquele que tem em si a sabedoria, aquele que teme ao Senhor, ele não suporta o seu próprio pecado. Ele não se conforma em viver no pecado. Por isso busca sempre estar diante de Deus, buscando nele santidade. Por mais que talvez, por vezes, venha a cair, porque somos falhos, mas não nos conformamos em ficar caídos, em permanecer no erro. E aí nós podemos ver aqui que então alguém que teme ao Senhor é alguém que não pode ter pecado de estimação. Né? Aquele pecado que você diz, não, eu amo a Deus, eu temo ao Senhor, mas esse pecado aqui eu não consigo abandonar. Queridos, na nossa vida não pode existir isso, porque se tememos ao Senhor, odiamos o mal. Odiamos o pecado, aborrecemos o pecado, não queremos, não nos conformamos com ele, não queremos de maneira alguma viver nele, viver pecando. Na morada da sabedoria existe a prudência. Na morada da sabedoria, ou seja, se no nosso coração mora a sabedoria, o mal não encontra lugar para ficar aqui, o pecado não encontra lugar para ficar aqui no nosso coração, não há morada para o pecado no nosso coração. Quando nós vivemos de maneira sábia, não sai da nossa boca a maldade. Não sai da nossa boca perversidade, não deve sair. Muito pelo contrário, devemos ser guiados por Jesus Cristo. E as palavras que saem da boca dele são palavras de vida eterna. Quando Jesus, aquele que é a plenitude da sabedoria de Deus, habita no nosso coração, habita no coração daqueles que o temem, que creem nele, que arrependidos de seus pecados, vivem agora para ele, ele reina de forma excelente em nossas vidas.
E é disso que os versículos 14 até o 16 vão falar. Um reinado excelente, que é o reinado da sabedoria na minha e na sua vida. Meu é o conselho, diz a palavra, e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meio de mim os reis governam e príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Observe isso, queridos. Algo que nós temos sempre falado e alertado nesse estudo em Provérbios. Se a palavra de Deus diz aqui que essa é a verdadeira sabedoria, porque existem falsas sabedorias tentando nos enganar, tentando nos convencer. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus é a verdadeira sabedoria, porque vem do próprio Deus. Ela é o próprio entendimento. Aqui está a verdade, a verdadeira fortaleza, aquilo que nos dá segurança, que jamais poderá ser conquistado pelos inimigos, porque a sabedoria é o próprio Deus. Quando nós vemos aqueles filmes, né, de época, nós vemos que quando vem uma guerra, ou se você gosta de filmes de fantasia, vem aqueles dragões e tudo mais, as pessoas se escondem onde? Nos castelos, nas fortalezas, não é isso? Porque ali se sentem seguras. E a sabedoria diz aqui, minha é a fortaleza. Eu pergunto, querido, onde você tem se refugiado? Onde você tem estado em segurança? Onde você tem se sentido seguro? Onde é o seu refúgio? Nos conselhos de Deus? Porque esse deve ser o nosso refúgio, na sabedoria, na palavra do Senhor, ou na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento. Quando nós estamos confiados no nosso próprio entendimento, nós não conseguiremos descansar. Quando nós estamos confiando e entendendo que dependemos somente de nós mesmos, nós não conseguiremos descansar. Aquele que confia em Deus e tem em si a sabedoria de Deus, se refugia nessa sabedoria, é que consegue descansar, é que consegue se sentir protegido nessa fortaleza que é o nosso Deus, nessa fortaleza que é ter em nós a sabedoria de Deus, que é ter em nós Jesus Cristo, aquele que nos garantiu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco agora e virá para nos buscar, se tememos a Ele, se cremos nele, se arrependidos dos nossos pecados, entregamos a nossa vida a Ele. Refugie-se, querido, em Cristo, encontre nele refúgio, segurança e descanso. Observe o que diz o versículo 15, por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça, por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Toda autoridade provém de Deus. Toda autoridade vem dele. Veja, amado, a sabedoria e a soberania de Deus. Em toda a sua sabedoria, em toda a sua soberania, ele reina, ele governa sobre tudo e sobre todos. Nada foge do controle de Deus. As coisas podem sim fugir do nosso controle, porque na verdade nunca estiveram no nosso controle. Nós não temos o controle de nada, mas nós precisamos estar nas mãos e confiado naquele que tem o controle de tudo. Deus, aquele que enviou a sua sabedoria, fez com que a sua sabedoria se tornasse carne e habitasse entre nós, o seu Filho amado Jesus Cristo. É Deus em sua sabedoria que estabelece ordem, que dita leis. É Deus em sua sabedoria que governa em toda a sua autoridade. É Ele, toda a autoridade constituída, governa por intermédio dEle. Nós vemos na palavra de Deus, porque talvez quando a gente fala isso, que toda autoridade provém de Deus, você pode pensar, mas pastor, nós temos hoje autoridades corruptas. Nós temos hoje autoridades que fazem o povo sofrer. Meus queridos, se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Deus faz assim durante toda a história. Aquele povo chamado povo de Deus, que por vezes se esquecia de Deus, se afastava dele, se prostituía com falsos deuses, adorando a falsos deuses que não tinham poder nenhum, por vezes foram governos assim, que foram usados por Deus para ensinar esse povo. E não é o nosso tema de hoje, eu não vou entrar nisso, mas fica aqui o alerta. Nós estamos sofrendo há tanto tempo com governos corruptos, com governos que fazem o povo gemer. A palavra de Deus nos aconselha, como povo,
a buscar a Ele, a buscar a Deus. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, todas as vezes que Deus usa governantes dessa forma e via a aflição sobre o seu povo, era para que o povo se arrependesse de seus pecados e se voltasse para eles. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para Deus. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e não colocar a nossa esperança em um próximo governante, mas colocar a nossa esperança naquele que governa sobre tudo e sobre todos, com sabedoria e com justiça, o nosso Deus. Quando nós olhamos para Jeremias, Lamentações de Jeremias 3:22, e vemos Jeremias falando lá, preciso me lembrar daquilo que nos traz esperança. Então ele diz aquela frase, aquele versículo que todos conhecem tão bem, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso que nós não somos consumidos. O que estava acontecendo ali? O povo estava sofrendo na mão de um povo inimigo, na mão de um governante inimigo. E Jeremias diz o quê? Senhor, eu sei que nós merecemos isso. E eu sei que nós não somos completamente destruídos por causa da misericórdia do Senhor. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É por isso que nós não somos consumidos. Ele está dizendo, eu sei, Senhor, nós merecíamos ser destruídos. Mas é a sua misericórdia que não permite isso. É a sua misericórdia que, por mais que estejamos sofrendo, está agora nos ensinando. Então, queridos, a sabedoria de Deus, dele provém toda a autoridade. Por isso, a palavra de Deus, a Bíblia, nos instrui a obedecermos, a orarmos, a respeitarmos as nossas autoridades, desde que elas não queiram nos impor algo contrário à maior de todas as autoridades, ou seja, desde que não queiram nos convencer ou nos fazer algo através de leis que sejam contrárias à lei maior de todas, que é a lei de Deus. Fora isso, nós precisamos orar, respeitar e obedecer às nossas autoridades. Que os governos, que as nações e que nós, como povo, nos voltemos para Deus. Que os nossos governantes governem com sabedoria, debaixo da autoridade, da sabedoria de Deus, para que governem com entendimento, com justiça, e que eu e você, que estamos na nossa casa, seja onde for, se você exerce algum tipo de liderança, que possamos liderar debaixo da autoridade de Deus e liderar com entendimento e com justiça, porque é isso que a palavra nos ensina. E agora nós vamos ver como que essa sabedoria extraordinária produz frutos extraordinários e excelentes. Versículos 17, 18 e 19, assim diz a palavra do Senhor. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bem duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. A sabedoria é uma pessoa, e uma pessoa que se relaciona. A sabedoria é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. A sabedoria é Jesus Cristo, Emanuel, o Deus conosco. E Ele ama aqueles que o amam, a palavra diz. E Ele se deixa encontrar por aqueles que o buscam. Ele se revelou a nós, e aqueles que o buscam agora encontram Ele. Aqueles que se relacionam com Ele colhem frutos abençoadores. Seu fruto é melhor do que o ouro, a palavra diz, do que o ouro refinado, ou seja, do melhor dos ouros. Melhor do que a prata ou qualquer bem material que eu e você possamos desejar. Em sua infinita bondade, Ele pode nos abençoar com bens materiais, sim, porque ter riquezas não é pecado. O pecado é vivermos governados pelo desejo de obtermos riquezas. Mas Deus pode nos abençoar com riqueza. Sobretudo, Ele nos abençoou com a maior de todas as riquezas. Ele nos deu salvação através de Cristo Jesus. Ele nos dá vida e vida eterna através de seu Filho amado, Jesus Cristo. Queridos, a palavra de Deus diz, eu amo os que me amam. Os que me procuram me encontram. Riqueza e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro, é melhor do que a prata. Os bens deste mundo são perecíveis. Os bens deste mundo não são duráveis. Não importa quanto dinheiro você tenha, vai acabar. Não importa o quão bonito você seja, o quanta fama você consiga, isso também vai acabar. A nossa vida aqui, ela vai acabar.
A vida aqui, como conhecemos nesse corpo, vai chegar no fim. Tudo aqui passará. Os bens aqui não são bens duráveis, são bens supérfluos que vão acabar com o tempo. Mas os bens que Jesus, que Deus nos dá, são bens duráveis. Deus nos dá a sua justiça. Deus nos dá Jesus Cristo, o seu Filho. Ele é a nossa justiça e é através dele que nós temos o maior de todos os bens. Nós temos salvação. O ouro e a prata são bens que não são duráveis, mas a salvação ela é eterna. A salvação nos dá um fruto eterno, nos dá a vida. As riquezas deste mundo não podem nos dar segurança. As riquezas desse mundo não podem promover felicidade. Aí você talvez pense, mas pode ajudar. Queridos, quantas pessoas são ricas? Tem tudo que alguém, humanamente falando e materialmente, poderia desejar e vivem uma vida triste, uma vida vazia, uma vida sem sentido. Se você teme a Deus e Ele te abençoar com riquezas, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas se a riqueza é o seu Deus, você viverá uma vida sem sentido. Você não vai encontrar no dinheiro satisfação. Só a verdadeira satisfação para a nossa alma é em Cristo Jesus, na sabedoria de Deus. Nós temos um vazio em nós que é exatamente do tamanho de Deus. Nós desejamos o eterno. Nós desejamos e precisamos dele. Sem ele estamos vazios, incompletos. As riquezas deste mundo não são capazes de nos completar. Os prazeres desse mundo não são capazes de nos completar. Os bens materiais não são capazes de nos satisfazer. Somente em Cristo temos satisfação completa. Aqueles que conhecem a verdadeira sabedoria e são governados por essa sabedoria estão em um caminho excelente. Para nós concluirmos, os versículos 20 e 21 vamos falar a respeito desse caminho. O caminho da sabedoria. Eu ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. A sabedoria ela se apresenta nesses versículos como alguém que caminha pelos caminhos da justiça. Amar a sabedoria, ou seja, amar e glorificar o próprio Deus, é o propósito da nossa vida. Nós somos criados para isso, para glorificar e nos relacionar com Deus. Se você está aí procurando o sentido da vida, procurando o objetivo da sua vida, querido, você foi criado para glorificar a Deus, para se relacionar com Ele. Se você está achando que a sua vida não tem sentido, é porque você talvez esteja vivendo fora do seu objetivo. Nós somos criados para esse objetivo. Obviamente, Deus tem objetivos e planos específicos para nós, mas o principal objetivo da nossa vida é que todos os outros objetivos e planos dele são para que eu e você nos relacionemos com Ele e glorifiquemos a Ele, que é o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso sustentador. Amar a sabedoria, amar a Deus é o propósito da nossa vida. A sabedoria é o próprio Deus encarnado. A sabedoria é Jesus Cristo. Nós não vamos nos cansar de dizer isso aqui. A verdadeira sabedoria está em Jesus Cristo. A plenitude da sabedoria está nele. Por isso nós precisamos aprender dele. Nós aprendemos dele nessa palavra, a palavra de sabedoria, a palavra de Deus. Jesus não apenas anda no caminho da justiça, mas é Ele a própria justiça, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus Cristo ele não apenas dá bênçãos para aqueles que o amam, mas Ele é a maior bênção para nós que o amamos, porque é nele que nós temos salvação, é nele que nós temos vida, Ele é o nosso maior bem. Ele não apenas nos concede os tesouros da terra, mas Ele também nos presenteia com o tesouro dos céus, com a vida e a vida eterna. Você tem andado de mão dada, você tem andado com esse Deus, com essa sabedoria, ou você tem sido governado pela sua própria sabedoria, pelo seu próprio entendimento? Devemos ser governados, queridos, por Deus, por Jesus Cristo. Você tem vivido essa verdade? O seu prazer está em viver essa palavra, em viver a sabedoria. Você tem reconhecido a excelência da sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus, seguir a Jesus Cristo, é o caminho excelente que produz frutos excelentes. Siga a Cristo Jesus. Que Ele seja glorificado em nossas vidas sempre. Querido, que você abra a mão hoje de viver a sua própria vontade. Que você abra a mão
de viver segundo o seu próprio entendimento, que é falho, segundo o seu próprio coração, que é enganoso. E que você viva a sabedoria de Deus na sua vida. Que você seja governado por Jesus Cristo, o Espírito Santo dele transforme todo o seu ser. Deus seja louvado. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez para encerrarmos. Mas eu quero antes cumprimentar os nossos amados irmãos e amigos que estão aqui conosco. Clemildo Castelo, Deus abençoe. Igreja Batista em Santa Margarida, Deus abençoe, querido. Que prazer tê-lo aqui conosco. Marley Pinheiro, nossa irmã, Deus abençoe. Sidney Santana, Deus abençoe, querida. Boa noite, graça e paz. A Creuza Alvarenga, Deus esteja abençoando grandemente. Tia Elce, Deus abençoe. Tia Elce, tio Cláudio, Edésio, João, todos aí, queridos. Deus esteja abençoando. Muito obrigado também por você que está participando e talvez eu não consiga aqui ver o teu nome, porque você não deixou o seu comentário, mas que Deus esteja abençoando a sua vida, toda a sua família. Vamos agora juntos louvar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua casa. Quero te convidar para domingo às 8h30 da manhã participar conosco presencial ou aqui na nossa página no Facebook da nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. Domingo às 8h30 da manhã.